Fala, vencedores! Neto ao vivo aqui com vocês, Projeto Transforme 40 Dias. Chegamos no 26º dia e vamos falar sobre como utilizar o poder das palavras. Você sabia que as palavras têm poder? Que as palavras podem mudar a sua vida ou piorar a sua vida? Que as palavras podem atrair coisas boas ou atrair coisas ruins? Talvez você diga assim, Neto, eu não acredito nessas coisas, para mim isso é balela. Bom, assista todo esse vídeo e você vai entender, tá certo? Então é o que vamos falar nele. Bem, antes eu quero falar com você que é novo ou nova aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber notificações dos novos vídeos e que você também possa deixar o seu comentário, que você possa curtir, que você possa compartilhar com os seus amigos. O Projeto Transforme visa trazer uma transformação na mente, no corpo e na sua vida toda. E se você ainda não tem sentido essa transformação, eu tenho certeza que você acompanhando todos os vídeos, tem 20 e poucos vídeos para trás, assista, eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. E você que já está com a gente, sempre junto, faz parte dessa família, vamos juntos e vamos vencer. Tá certo? Bom, vamos lá. Projeto Transforme 40 Dias, 26º dia hoje. Vamos falar de algo muito importante. Como utilizar o poder das palavras. Você tem usado as palavras para o seu bem ou você tem usado as palavras para o seu mal? Muitas das vezes ouvimos falar que as palavras têm poder. Você já ouviu isso? Palavras têm poder. Mas na verdade, na realidade, você acha que as palavras têm poder? Você acha que as palavras podem melhorar ou piorar a vida de uma pessoa? Eu falo para vocês com experiência própria de muitos e muitos anos de vivência, ajudando pessoas desde 1996. Eu comecei a ser uma pessoa, um voluntário para ajudar pessoas e eu já vi muitas famílias, muitos casamentos, e eu já vi muitas empresas e todo tipo de situação irem abaixo, se frustrarem, perderem, acabarem por causa de palavras. Eu conheci muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com transtornos, devido a palavras que receberam dos pais da família. Então, eu falo para você, com conhecimento de causa, que as palavras realmente têm poder. Se você souber usá-las, se você utilizar desse poder, você pode beneficiar a sua vida, a vida dos outros, ou você pode atrapalhar a vida das pessoas. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu falar 5 coisas que as palavras têm poder, podem beneficiar. As palavras podem motivar uma pessoa. As palavras podem levantar uma pessoa. As palavras podem fortalecer uma pessoa. Quantas pessoas às vezes está triste, ela recebe aquela palavra de ânimo, né? Então, as palavras podem emocionar ou fortalecer o estado de uma pessoa. Tem gente que está para baixo, ela fica pior quando ela recebe aquela palavra. As palavras podem aproximar as pessoas e as palavras podem abençoar as pessoas, beneficiar as pessoas. Em contrapartida também, as palavras sendo usadas de uma forma negativa, elas podem atrapalhar, elas podem magoar, elas podem afastar, elas podem desagradar e elas podem amaldiçoar a vida das pessoas. Então, vai da forma que a pessoa utiliza as palavras dela. Você quer ver? Há um texto na Bíblia. Eu sempre falo a Bíblia, gente, porque a Bíblia é um livro de referência. A gente encontra ali vários ensinamentos. Tiago, capítulo 3, versículo 10, diz que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas o próprio autor diz, isso não está certo. Isso não deveria ser assim. Ele conclui.
Então, você não pode usar as suas palavras para trazerem coisas boas e ao mesmo tempo coisas ruins. As palavras, elas podem abrir portas, as palavras podem conter verdades que vão criar um ambiente, uma nova realidade. Também as palavras podem conter mentiras ou podem conter dores e criar uma realidade ruim. Como que é feito as palavras? As palavras, elas criam uma realidade para a pessoa. Você sabe que a vida da gente, preste bastante atenção nisso, a vida da gente, ela tem uma base, que é a comunicação, certo? Como você se comunica. Como você se comunica com Deus, você que acredita em Deus, como você se comunica com as pessoas e como você se comunica consigo mesmo, certo? Comunicação é uma das grandes bases da existência humana, tá? Senão a principal é a comunicação, tudo é comunicação. Mas, e qual é uma das grandes bases da comunicação? As palavras. As palavras criam realidades. As palavras, elas vão aproximar, elas vão afastar. As palavras vão agradar ou desagradar. Então, é importante que a gente possa entender que para a gente ter uma vida saudável, nós precisamos saber usar o poder das palavras. As palavras podem fortalecer, trazer ânimo. As palavras também podem enfraquecer, desanimar. Quantas são as pessoas que desistiram de sonhos, de projetos, porque às vezes ouviram uma palavra, olha, você não vai conseguir, não vai dar certo, tira isso da sua cabeça, isso não é para você. E a pessoa ali, ela recebeu aquela palavra, ela aceitou aquela palavra e ela acabou abandonando o seu foco, o seu propósito e ficou uma pessoa frustrada, triste, abatida, infeliz. Não é isso que você quer para a sua vida. Quantos filhos que carregam aquela palavra que o pai disse, você não presta, você não vai dar para nada, você é um rueiro, você é uma pessoa, não vou usar palavras chulas aqui, mas quantas palavras, quantas mães falaram, você vai ver, às vezes numa ânsia, infelizmente, numa briga, um conflito, a pessoa vai lá e vomita coisas horríveis da boca, que criam na pessoa uma realidade, a pessoa põe aquilo na cabeça e aquilo vai se enraizando na vida da pessoa. Quando ela vê, ela está vivendo aquelas palavras. Então as palavras têm poder? Tem poder. Tem poder. Vou dar um exemplo para você. Eu não sei se você já ouviu falar de Thomas Edison, o criador da lâmpada e de mais de 100 invenções. Conta uma história que quando ele era criança, um dia ele voltou da escola e trouxe uma carta. E nessa carta que ele trouxe, ele deu para a mãe, ele ainda não lia. E a mãe começou a ler, começou a chorar. E ele, mãe, o que tem nessa carta, mãe? O que tem aí, mãe? Aí ela leu e falou para ele, filho, aqui está dizendo que você é um gênio, que você é inteligente demais, filho, e que por isso você não pode mais ir para a escola, porque eles não têm como te acompanhar. Então, por isso, é a mãe que vai ensinar você agora em casa. E ele, poxa mãe, é mesmo, é? Eu até gostava dos meus amigos. Não, filho, mas você é inteligente demais para eles. Você é um gênio. E os anos passaram, aquela mãe foi ensinando aos poucos ele, foi preparando, foi ensinando, e depois de um certo tempo, se tornou um grande inventor, fez mais de 100 invenções, dentre elas a lâmpada que você conhece. A sua mãe acabou adoecendo, depois de uns anos, falecendo. Um dia ele, revirando as coisas da mãe, ele encontrou aquela carta. E
quando ele leu aquela carta, ele viu que as coisas que estavam escritas ali não eram o que a mãe falou. Estava escrito lá que ele era lento, que ele era um débil para aprender, ele não conseguia acompanhar, então que ele não poderia voltar para a escola. Ele estava sendo expulso. Mas você vê que a mãe conseguiu inverter as palavras, e as palavras que ela trouxe para a vida dele o tornaram um gênio, né? E ele depois, antes da sua morte, ele escreveu e disse, um débil conseguiu se tornar um gênio graças às palavras da mãe. Então, palavras têm poder ou não têm? Como é que está a sua vida? Sua vida é o resultado, uma boa parte das suas palavras. Então, use o poder das palavras. Use o poder das palavras ao seu favor. Vamos lá? Toma nota aí. Quase a sua tarefa já. Como utilizar o poder das palavras. Número 1. Pense bem antes de falar. Pense muito antes de falar. Principalmente se você estiver numa briga, pense muito antes de falar. Não vai falando o que vem na cabeça, porque... Segundo, não murmure mais. Pare de murmurar. Terceiro, pare de criticar tudo, de ficar vendo sempre o lado negativo, principalmente nas pessoas da sua família. Quarto, pare de reclamar. Não reclame. E quinto, pare de mentir, ou de inventar, ou de deduzir, de supor, né? Isso às vezes gera tanto a mentira quanto a fofoca. São as duas coisas que geram discórdia entre as pessoas, tristeza, desabores. Então, aprenda a usar as palavras. Como utilizar? Fale sempre positivamente. A pessoa vem falar assim, fulano não tem carro, você ainda não tem um carro. Você vai ter um carro. Tá vendo como saber usar? Poxa, você não passou de novo no teste do Detran? Não passei dessa vez. No próximo eu vou passar. Tá vendo? Use as palavras de uma forma que elas venham te beneficiar e que elas venham beneficiar os outros. Tá bom? Só pra gente concluir, para esse vídeo não ficar longo. Talvez você fale assim, Neto, mas eu que recebi essas palavras da minha família, de pessoas que eu amava, de pessoas que diziam que eu não ia conseguir, que não ia dar. Reverta essas palavras. Tem como você reverter. Como a mãe de Thomas Edison fez. Estão dizendo que eu não vou conseguir, mas eu vou conseguir. Não mova a sua vida em função das palavras das pessoas. Mova-se em função das suas palavras. Abençoe a sua vida. Fale palavras de vitória para você. Isso é um passo muito importante para você ter uma vida vitoriosa. E você terá. Tá certo? Então, use as palavras ao seu favor. Essa é a sua tarefa. Examine qual as palavras você tem usado. Outra coisa, posso falar? Não fale palavrões não, gente. Palavrão também, ele abre a sua casa, abre a sua vida para coisas ruins. Evite falar palavrões. Saia desse mundo, desse contexto. Entre num contexto de coisas que vão te trazer coisas boas. Né? Você dá aquela topada, você quer falar aquilo... Benção do céu! Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha ajudado você. Faça isso e vença. Tá certo? Vamos ficando por aqui. Que você possa ser abençoado. Se você não segue a gente nas redes sociais, segue lá Neto Aviva, Facebook, Twitter, Instagram. Vamos estar continuando essa nossa caminhada juntos, tá bom? Lembre-se de uma coisa sempre, você nasceu para vencer, você nasceu para isso. Beijo no coração, abraço, aperto de mão. Vejo você no próximo vídeo.